Oi, pessoal. Bem-vinda, Gisele. Boa tarde. Obrigada. Temos 10 minutinhos ainda. Estou só entrando antes para aquecer aqui a câmera. Eu sou muito feio, né? Então a câmera tem que se acostumar. Não sou tão feio assim, não. Estava bonitinho. Aí é ela, poderosa. As duas. Eu estou no meio das duas, ó. Poderosa, uma de vermelho e outra de floral. Sueli está para incendiar e a Gisele está para passar Eu uns ia vir de vermelho também, tá certo. danças de primavera. É bom. Agora, Sueli, você ficou com a imagem atrás do computador. Eu estou o quê? A sua imagem está atrás do computador, tem uma barra na frente. Ah, tá. Tem que baixar aqui. É que a câmera está baixinha. Como é que você vai organizar a entrada, Afonso? Aí na hora você vê. Improviso. Gisele. Vou fazer perguntas não combinadas. Tudo bem, querida? Como vai? Tudo bem. Sueli, vamos ajustar um pouquinho aí. Você pode aproximar sua câmera um pouquinho? Pegar mais você e menos o ambiente? Posso. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu subir aqui. Estava com uma câmera do computador antes, né? Você mudou a câmera, não foi? Eu vi. Ok. Está muito longe, Roberto? Tá bom. Melhorou. Oi? Bota você mais no centro, se puder. Você está muito para um lado só. É que eu estou tentando tirar a porta. Uhum. Aí aproxima mais a câmera, que você tira a porta e você já... Isso. Está melhor assim? Está melhor assim. É que essa câmera é diferente daquela que eu uso lá embaixo. Uhum. Essa aqui tem pé. Aí tem que ajeitar. Gisele, para você não ficar totalmente no vazio, assim, né? Assim, naquela coisa, eu vou fazer uma aberturazinha, não espero passar de 10 minutos, e aí eu vou apresentar vocês superficialmente, e aí quando eu passar para uma, depois para outra, a gente se apresenta um pouco mais, né? Ninguém melhor que vocês para saberem de vocês. E o tema, né? Na verdade, a gente vai discutir a apresentação do tema dentro do curso. E aí abrimos para as perguntas do pessoal, né? E as minhas também. Beleza, combinadíssimo. Vamos mostrar para o pessoal o que vem por aí. Muita coisa bacana. Pô, vai ser show, vai ser show.
Ok. Começaremos em 5 minutos. Tinha que ter uma musiquinha, né? A gente tinha que ter feito uma Vinheta. botado uma coisinha para ficar tocando, esperando começar, aquele lounge, né? Você bota aqui a musiquinha. Vê se vocês vão ouvir aí. Vou escolher um. Ah, que bonitinho. Que beleza. Ó, tá muito alto aí, pessoal? Eu gostei da seleção, achei boa. É minha lista de world music. Quem quiser, eu posso encaminhar a lista. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. Todo mundo. Once or twice, and maybe a couple of hundred times. Let me your Guilherme, muito bom que você voltou, cara. Eu tava, E aí, tudo bem? eu não consegui te passar, pegar o teu WhatsApp, cara, para te passar o link. Pô, E pois aí, é, eu- fiquei esperando aqui, pô. Depois a gente Passa de se... novo aí. Tá legal. Passa no chat aqui para mim. Eu passo no chat particular para você. Isso. Is it too late now to say sorry? Bem-vindo, Erasma. Eu lembro que era um número estrangeiro, isso. É isso aí. E a música é justamente para falar Isn't too late to say sorry now, né? Tudo bem. I take every single piece of the blame if you want me to. 'Cause you know that there is no innocent one in this game fight too. Eu botava só na minha agenda direto. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Você trabalha em que empresa, Guilherme? Eu trabalho na BIC, fabricante de canetas, isqueiros e barbeadores. Na BIC? É. Na BIC, jura? Pois é, sim. Oi. E você está em que país mesmo? 33, Eu tô na né? França. A BIC é francesa, né? E eu tô trabalhando na categoria de isqueiros, responsável com pelo PMO e de isqueiros. Espera aí que agora a música está atrapalhando. Está muito grande, muito alta. Fala. Eu trabalho na França, na matriz da BIC, que a BIC é francesa, né? A BIC é francesa. A gente acha que é brasileira, É. porque a BIC está tão no nosso país há tanto tempo, né? Pois é, tem gente que acha que BIC é barbeador, isqueiro e caneta. BIC, né? Isqueiro. Pois é. E eu sou responsável pelo PMO da categoria de isqueiros, globalmente. Olha, é um incendiário global. Pois é, Flame for Life. Como é que tá aí? Você tá onde na França? E eu tô em Paris. Paris, né, cara? O cara vai para a França, vai ficar em Paris, né? Não vai ficar em Estamos qualquer aqui outro. Não é pouca confinados. porcaria, não. Estão confinados aí, né? Estamos confinados desde o 30 de outubro.
mas o número de casos caiu bastante, saiu de 86 mil por dia e a gente está em torno de 10 mil, se não me engano, todo dia a gente tem atualização, né? Mas já caiu Uhum. bastante. Ó, hoje foram 12.580. Só, Pechincha, né? É, Quase ninguém. mais ninguém. A gente ainda vai passar por isso aqui agora, acho que vai começar é. esse novo levante aí. A taxa Lá de na ocupação Califórnia, perdão, desculpa, a taxa de ocupação da UTI, ela saiu de 96,9%, agora está em 94,1%. Também já está caindo aqui. Desculpa, eu te interrompi, lá Gisele. na Califórnia eu estava conversando sem problemas, com os familiares que moram lá. Eles estão agora num protocolo que eles chamam de protocolo roxo, que é o gravídico. Parece que eles implementaram agora esse protocolo roxo. Vamos ver, né? Vamos começar, hein? Estava botando para dentro uma pessoa que não estava conseguindo entrar. Vamos, então. Isso. E aí, Roberto? Boa tarde a todos. Boa tarde. Estava esperando você entrar, Sônia. Estava esperando só você. Agora eu já posso começar. Olha, então, estamos aqui, prontos. Pôr a musiquinha da lista do Roberto. Muito obrigada pelo convite, Roberto. Nada. Viu? Obrigada mesmo, grata. Deixa eu fazer a abertura oficial. Tchau. Então, vamos fazer discurso, com direito a discurso. Então, bem-vindos a todos, boa tarde, bem-vindos a todos aqui à nossa série, a segunda evento da série PAP. Ó, aqui meu apelido é Pops. Meus filhos me chamam de Pops, mas em alguns lugares tem PAP, né? Mas o PAP aqui, no caso, significa Programa Advanced Project Professional, né? E a ideia é justamente essa, não diga que é um sonho antigo, né? Mas é uma necessidade antiga nossa, um desejo nosso de fazer, de contribuir para a gestão de projetos de uma forma mais tangível. A gente está há 17 anos no mercado fazendo gestão de projetos, mas dentro desse tempo todo, a gente gastou uma parte do nosso tempo preparando profissionais para certificações, né? Sendo PMP a principal deles, né? Então, e aí, embora seja uma coisa boa para fazer, mas a gente já certificou mais de 3 mil PMPs, que são cerca de 20% do mercado brasileiro de PMPs, e isso, as pessoas que nos avisaram, né, que todo mundo que nos avisou está no nosso site, tem uma página lá com 3 mil nomes, e já passou. Então, a gente tem contribuído, eu sei, mas nesse tempo todo que a gente está preparando pessoas para certificação, vamos dizer, mais perseguida, né, profissional de projetos, que é o PMP do PMI, a gente tem visto muitas limitações, né? A gente tem visto que o PMP, hoje, eu enxergo como um pontapé inicial. É o início de uma trajetória profissional de projeto. E não é o final, como a gente pensava antes, né? Assim, cheguei no PMP, pronto, né? Eu não sei quantos aqui são PMPs, né? Assim, além do Guilherme, né? Tem muitos aqui, com certeza, mas a intenção desse programa é justamente prover um passo além, ou seja, vida após o PMP existe, e é o PAP. E assim nasceu o PAP, que é uma maneira de a gente contribuir, assim, consolidando o conhecimento dos profissionais, justamente com os assuntos que eu detectei ao longo desse tempo, né, conversando com outros instrutores também, assim, uma coisa que veio na minha cabeça só, mas ficou claro para a gente as deficiências, não é nem deficiência, assim, as áreas que podem melhorar, né, que pouca gente, na verdade, conhece. Então, eu falei, está na hora de fazer um programa avançado.
né? O PMP eu não considero avançado, considero o início da carreira profissional. É lógico que você não precisa ser PMP para ser profissional, né? Mas você precisa ter bagagem, tem que ter experiência, tem que estar lá na luta, tem que estar, né? Usando os critérios da certificação, pelo menos 3 anos de experiência, eu também acho que é o mínimo, né, que deve acontecer para poder você entender as dificuldades que é gerenciar projetos complexos de grande porte, projetos mais... Porque projeto pequeno não precisa nem estudar, né? Você, com bom senso, gerencia projetos pequenos, né? Você faz um churrasco, aniversário de 15 anos dos seus filhos e tal. Enfim, então, estou falando de profissional de projetos. E aí, conversando com tanta gente que a gente conhece, né? Escolhendo a dedo as pessoas para desenvolver esses temas, a gente conseguiu montar esse papo, que ia ser lançado até antes, né? Como todo bom projeto, atrasou um pouquinho, mas, na verdade, foi estrategicamente colocado para começar em janeiro. Porém, a gente quer lançar agora porque até as pessoas entenderem isso, e nós estamos no mês, inclusive, de Black Friday, né? A gente chama de Orange Friday, né? No final é Orange and Black, né? A gente tem Orange Friday, que foi uma sexta-feira já que passou, mas a gente está mantendo até amanhã, né? Aí depois começa o período do Black Friday aí, que é bom também, mas não é tão bom quanto o Orange Friday. Mas, enfim, a oportunidade de quem achar que está a fim de perseguir essa próxima etapa na sua carreira, é o melhor momento para se juntar a nós. E se preparando para janeiro começar. E eu queria apresentar para vocês o programa rapidamente. Depois eu vou passar para 2 dos nossas instrutoras que fazem parte do programa e eu vou apresentar elas aqui ao longo do programa que eu vou mostrar. Mas elas estão aqui já conosco, a Gisele Black. Bernat é novidade para mim, né? Assim, conheço há anos, mas para mim é sempre Gisele Black. É o nome de guerra. Nome de guerra, né? E a Sueli Marquet, que está conosco na Project Lab há mais tempo do que eu, talvez. Não, nem eu sou mais antigo, mas está perto, né? Eu costumo dizer que é meu braço direito e esquerdo. Então, eu fico meio... Sem a Sueli, a coisa não anda. Mas deixa eu compartilhar a tela com vocês rapidinho, e aí vocês vão entender. Depois a gente vai explorar 2 dos 8 cursos, que são a Gisele e a Sueli aqui. Deixa eu só fechar a janela, porque começou um barulho lá fora, e a gente está em casa, né? Só um instantinho. Não melhorou muito, não, mas fiz a minha parte. Então, vamos lá. Já num design novo, layout novo de site, muitas novidades vêm por aí. Em dezembro, a gente já começa a contar para vocês, né? Mas, agora, é o pacto. Então, quem quiser mais detalhes de como nasceu e tudo, tem um bonitão aqui explicando para vocês. E depois a turma começa em janeiro. São 128 horas de material em 8 cursos. Depois vocês, por que fazer, vocês leem depois, né? Se é para você, como eu falei, ou você é um profissional certificado, pode ser PMP, Prince 2, IPMA, uma certificação dessas, ou então você, de fato, tem experiência de mercado e se garante. Então, a ideia é que, assim, eu estou transferindo para vocês a responsabilidade de ser experiente. Eu não vou fazer teste de seleção agora, nesse momento, e tal, mas se alguém tem alguma dúvida se tem ou não tem experiência, pode entrar em contato direto comigo que a gente bate um papo, né? Não vou fazer seleção de entrevista como se fosse um mestrado e tal, mas para a pessoa não ficar boiando, não é uma coisa básica, a gente não vai ensinar o beabá de projetos, então, assim, se a pessoa nunca tiver tido nenhuma bagagem de treinamento, vai ter pré-requisitos, basicamente tem pré-requisitos. Aqui estão os feras, os SMEs, né? E que a gente chama de Subject Matter Experts, e eu vou apresentá-los assim no decorrer do curso. Começa com gestão híbrida de projetos, que é um tema super atual. O mundo, hoje em dia, é híbrido, assim como ele é cinza, né? Preto e branco, né? Então, é o que tem de mais atual de gestão de projetos, né? Não é o tradicional, nem é o ágil, é a junção dos dois.
Agora, para você aprender híbrido, você tem que saber os dois. Né? Então, é preciso ter como pré-requisito conhecimento de ambas partes para fazer esse curso. Os que nunca tiveram nenhum curso de ágil, nada de ágil, conhecem muito pouco de ágil, vão sofrer aqui nesse curso. Então, para essas pessoas, a gente pode ceder uma parte de um curso nosso de agilidade que vai dar a base para vocês entenderem. É a parte gravada desse curso que está no nosso programa de Agile Professional. Então, por isso que é bom fechar cedo, porque aí temos esse tempo ainda até janeiro para você ganhar essa bagagem, esse pré-requisito aí. O Hélio Costa, poxa, é um cara bastante conhecido aí, criou, inclusive, um modelo de híbrido. Depois eu conto a história desse modelo, mas está aqui no site. Aliás, o site, para quem quiser acompanhar, é profissionaldeprojetos.com.br. Tá? profissionaldeprojetos.com.br. Logo depois, vem a gestão de contratos e fornecedores, que as pessoas não sabem direito. E é super importante ter esse conhecimento. Se você é um profissional que lida com projetos mais complexos, você sabe que você vai terceirizar direto, vai lidar com fornecedores, que é um bicho complicado, né? Então, assim, desde na nossa casa, para instalar um refrigerado, você sabe como é que é lidar com o fornecedor, até mesmo entregar produtos essenciais para o seu projeto. Quem trabalha com grandes projetos mesmo, grandes projetos, praticamente gere contratos em vez de gerenciar o projeto. Então, é muito importante ter um conhecimento profundo, e a Márcia é fera nisso aí, era da Promon, enfim, tem muita bagagem, fez metrô, fez um monte de coisa, e já deu até um curso disso, que foi um sucesso, e aí a gente vai colocamos ela no programa. Depois vem outro assunto fundamental, que é visto de forma, vamos dizer, superficial, até mesmo para a certificação PMP. Então, gestão de riscos, tem que aprofundar, né? A gente tem que falar de riscos de negócios, riscos de outros padrão, COSO, tem que falar de ISO 31000, tem que falar de riscos na prática, riscos ágeis, tá? Sai do básico ali de riscos que vocês estão acostumados. Então, aprofundamento, a Eliane, presidente do PMI Santa Catarina, uma profissional bastante híbrida, né? Porque ela é certificada em ágil, em várias certificações de ágil, trabalha com ágil há muito tempo, PMP de longa data também, então, uma pessoa que é certificada em riscos também. Então, está conosco também. Depois vem a Sueli, né, num assunto que a gente vai discutir hoje aqui, que é justamente análise de negócios, gestão de requisitos. Então, eu vou deixar esse assunto para a gente discutir, não vou falar muito agora. Né? A Sueli já falei um pouquinho, e logo depois vem nossa querida Gisele. And the last but not the least. Você não é last, não, tem mais coisa ainda last, você está no meio. e certainly not the least. Mas um tema que eu botei para ela como desafio, né? Quando eu chamei a Gisele, foi assim, Gisele, preciso de alguém fera, sênior, para... É um assunto meio cascudo, ou seja, as pessoas não sabem fazer isso. E é super importante. Então, gestão do conhecimento em projetos lida com toda essa parte, né, de documentação, lições aprendidas que as pessoas não sabem fazer direito, não fazem. Mas é o grande patrimônio da organização depois. Então, a gente vai falar também sobre isso hoje. Vamos estender aqui. Só para acabar aí, rapidamente, passar os outros dias, a gente vai ter, então, mais 2 instrutores na próxima série, e vamos falar de gestão de benefícios e valor, que é outra coisa que as pessoas não têm ideia de como fazem. Né? Então, se alguém falar que é fera nisso aqui, eu vou querer convidar para conversar, porque pouca gente que eu conheço entende de gestão de benefícios em projetos. E é tão difícil de fazer que as pessoas, às vezes, nem sabem como poderiam fazer. Você não pode ser um profissional avançado se você não tiver um pezinho aqui dentro, ou os 2 pés. Né? E o Peter Nello, que participou aí desse trabalho do guia que o PMI lançou, de gestão de percepção dos benefícios, né? Em 2019, vai estar trazendo esse conhecimento para a gente, aí, e é uma pessoa de muita experiência, de mais de 20 anos aí como gestor de projetos. Né? Megaprojetos é o curso que eu vou dar, e eu falei sobre ele no primeiro da série, então quem quiser ver a gravação, pode ver também.
E aí isso é um conhecimento que eu já participei de vários megaprojetos aqui no Brasil e fiz um mestrado em Oxford sobre o assunto. Então, a oportunidade de trazer um pouco desse conhecimento que eu adquiri, né, uma coisa que me fascina. Eu já fiz eventos de megaprojetos há 10 anos atrás e trouxe gente de tudo que é lugar do mundo para falar dos megaprojetos. São uma área de interesse, né, minha, forte. E aí eu vou ter o prazer de botar, né, um pouco desse conhecimento para vocês. E, por final, encerrando o revezamento aqui, o Vanques Leandro, que é um cara muito, muito, muito bacana, muito bom, fera, e em várias coisas, inclusive em habilidades pessoais, né, que ele gosta muito, mas ele vai falar de PMO e gestão de portfólio. Ele tem muita experiência nisso, é de Brasília. Talvez a Sônia conheça, né, Sônia? A Sônia é do Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente tem uma reunião hoje mais cedo, aí eu chamei lá para vir, porque eles mexem com esse tipo de coisa o tempo todo. Né? Então, é isso. E com isso a gente encerra o nosso programa. Cada curso é 16 horas, então vai levar 10 meses, 11 meses para vocês acabarem com carnaval no meio, aquelas coisas. Né? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, explicar de onde veio isso. Quem não teve a oportunidade de vir na primeira série, esses primeiros 15 minutos aí eu acabo introduzindo o tema. E agora eu vou deixar vocês com as feras, né? Eu vou chamar primeiro a Sueli, na ordem lá, e depois, last but not least, a Gisele, para falar dos dois assuntos. Então, Sueli, fala um pouquinho aí sobre um pouco da sua trajetória, mas rapidinho, e mais sobre o curso, o seu desafio de trazer análise de negócios, gestão de requisitos para esse pessoal aí. Bom, pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Como o Roberto disse, eu trabalho na Project Lab há muitos anos, há 13 anos, mas a minha formação, vou falar rapidinho sobre ela, comecei com engenharia, depois mudei para a área de TI, e vou dizer uma coisa para vocês, meu primeiro curso de análise de negócio, vou dizer a data, porque eu não tenho problema, foi em 1992, eu acho que tem pessoas aqui que eram pequenininhos ainda, não tinham nascido, né? Então, foi meu primeiro curso. Essa nem eu sabia, hein? Essa nem eu sabia. Essa nem eu sabia. Pois é, meu primeiro curso. E quando eu atuei como analista de negócio, um tempo depois, na própria Varig, onde eu trabalhei muitos anos, né? Quando a Varig decidiu terceirizar a área de TI, nós fazíamos o trabalho de essa interface como analista de negócio, da área de negócio, que eu atendi a área de recurso humano e yield management, com a área de TI da IBM. Mas, enfim... E depois, bom, aí fui trabalhando com gerenciamento de projetos, certificação de gerenciamento de projetos e outras certificações aí, hoje também me envolvendo com ágil. E estou na Project Lab como instrutora e como consultora, né? E, por acaso, também, nesses últimos meses, eu estou fazendo um trabalho que eu já faço há algum tempo com uma empresa, que a gente presta serviço na área de mapeamento de processo, que é uma parte aí da análise de negócio. Com relação ao curso, Roberto falou assim, os desafios, né? O analista de negócio, ele, como toda profissão, ele tem vários desafios. Mas o que eu observo, atuando como gerente de projetos e como analista de negócios mesmo em determinadas empresas de grande porte, é a parte de coletar requisitos. Ele citar requisitos, que é um termo utilizado na área de análise de negócio, né? Então, nós vamos dar foco nisso, mostrando as boas práticas de mercado, técnicas, e lembrando que nesse curso nós não vamos focar só na visão, nas boas práticas, na visão do PMI. Nós vamos também ver a visão do IIBA, que é o Instituto Internacional de Análise de Negócio, do Prince2, do IPMA, então nós vamos também olhar essas instituições, como que elas abordam a análise de negócio e quais são as boas práticas que elas se referenciam. Tá? Outro desafio que eu vejo para o analista de negócio, agora já olhando para dentro do projeto, é quando um projeto tem designado um analista de negócio. E se esses papéis e responsabilidades não ficarem bem definidos, isso pode ser uma área de conflitos, né? Porque o analista de negócio, uma vez me perguntaram num curso que eu estava dando de treinamento nessa área mesmo, de análise de negócio, um aluno perguntou, quem é que manda? É o gerente de projeto? Quem que deve obedecer? O gerente de projeto ou o analista de negócio? Entendeu? Qual é o papel de cada um dentro do projeto? E, na verdade, o analista de negócio, o foco dele é produto. E o gerente de projeto, ele é o projeto como em si, né? Ele tem lá, está preocupado com todas as atividades que precisam ser realizadas,
que o projeto seja entregue dentro do prazo, dentro do orçamento previsto, né? E que agregue valor. E o analista de negócio? O analista de negócio, quando está bem definido os papéis dele, ele é responsável para identificar os requisitos, para garantir que o produto atenda todas as necessidades das partes interessadas, né, os requisitos das partes interessadas, e que, consequentemente, também agregue valor ao negócio. Então, no fundo, os dois têm o mesmo objetivo, que o projeto aconteça, o produto seja entregue e que agregue valor ao negócio. Mas é importante que isso fique bem claro. E nós vamos abordar isso principalmente nos dois últimos blocos, que é o bloco 5 e o bloco 6, que a gente vai estar abordando desde o início de um projeto, todas as atividades que o analista de negócio deve estar envolvido, ser responsável por essas atividades, e bem como aquela que ele tem que estar envolvido, né? Bom, no primeiro bloco, voltando aqui ao primeiro bloco, a gente vai mostrar um pouco da profissão, vamos falar o que é ser um bom analista de negócio. Vamos abordar também a questão das certificações, que existem várias certificações aí no mercado, algumas bem conhecidas, e nós vamos falar sobre elas. No bloco 2, isso então o bloco 1, a gente vai estar focando mais na análise de negócio em si. O que é análise de negócio, o que o analista de negócio deve desenvolver. No bloco 2, a gente já vai dar foco mais na gestão de requisitos, que é um trabalho aí importante da análise de negócio, né? E a gestão de requisitos, ela não começa só no projeto, ela começa, às vezes, no planejamento do portfólio. Da mesma forma, do analista de negócio. O projeto, a atividade dele não nasce no projeto, ela nasce antes, né? A hora que ele está identificando as necessidades, identificando os problemas, as oportunidades de uma organização. Então, bloco 1 e bloco 2, bloco 1, análise de negócio, bloco 2, mais a gestão de requisitos. Já no bloco 3, e aí nós vamos falar de uma coisa que hoje, quando eu comecei a trabalhar com análise de negócios, só trabalhamos com projeto preditivo, né? Não se falava em ágil ainda e muito menos no híbrido, né? E, então, agora nós temos vários papéis e responsabilidades, tanto no projeto ágil como no híbrido. Então, nós vamos abordar isso. O papel do gerente de projetos e do analista de negócio no projeto preditivo, num ágil, o papel do PO, do Product Owner do analista de negócios. Então, esse é o bloco 3. No bloco 4, a gente já vai entrar mais voltado para a organização, então, onde tudo começa, onde o analista de negócio ele vai começar a identificar problemas e necessidades e vai levar isso até criar um business case para depois, então, iniciarmos um projeto, tá? Então, esse aí eu falei rapidamente, mas esse vai ser realmente o foco do nosso curso. Então, essa visão desde a profissão, do profissional, dos desafios do início até da profissão, e depois na estrutura mesmo de um projeto, nas responsabilidades do analista de negócio dentro do projeto. E tudo isso com muitas ferramentas e técnicas que a gente vai utilizar, bastante dinâmicas, bastante exercício nas aulas online ao vivo, a gente vai procurar sempre fazer bastante dinâmicas, porque um outro desafio que eu não falei, mas esse, na verdade, é uma habilidade do analista de negócios, ele tem que gostar de lidar com pessoas. Ele precisa, até para facilitar esse desafio de coletar requisitos, levantar todas as necessidades das partes interessadas, ele precisa criar relacionamento, construir relacionamentos, tá? Então, esse é um outro grande desafio e que a gente vai usar algumas... Claro que tem habilidades, mas você tem técnicas que vocês podem aplicar e que a gente aplica e que dá resultado, tá? Então, essa aí é a visão do nosso curso de análise de negócio e gestão de requisitos. Maravilha. Melhorou o barulho da máquina que está lá na Terra? Porque eu botei um negocinho de ruído aqui. Ó, eu vou tirar. Estou ouvindo. Piorou? Para mim tá bom. Para mim tá bom também. Bom, então, tudo bem. É só se prestar atenção, senão... Não, porque eu botei um negocinho de ruído aqui que ele filtra, né? Teoricamente. Mas vamos lá. Então, assim, essa questão
requisitos, por exemplo, na prova de PMP, é um processozinho só escondido dentro do escopo, mas deveria ser uma área de conhecimento inteira. E é interessante que o PMBOK não fala uma vez sobre analista de negócios. Ou seja, ele ignora o analista de negócios. No entanto, o PMI tem uma certificação de análise de negócio. E só não misturaram os temas, mas um profissional de projetos tem que saber entender os requisitos lá de fora, falar a língua, né, do negócio, senão ele não vai conseguir fazer o projeto certo para a necessidade do negócio. Ele tem que ter esse conhecimento vamos dizer, subvalorizado dentro do processo do PMI para o gerente de projetos, que tem que ser muito valorizado agora. Então, ele tem um curso só para ele agora com a gente aqui. Vou passar para a Gisele, né? E aí da Gisele, eu vou dizer o seguinte, só para vocês entenderem o nível que a gente tem aqui de instrutor, né, Gisele? Que ela agora acabou de ser premiada, e eu falo isso com o maior orgulho, né? Como professora do ano. Acabou de ganhar o prêmio de professora do ano, disputando com todos os professores universitários. Que beleza. Obrigada, obrigada. Parabéns. Professora do ano pelo PMI, né, Rio, que fez esse evento aí, né? Não vou dizer que é uma competição, né, mas, enfim, essa premiação, os destaques do ano. Então, mais do que merecida, já dá aula aí há muito tempo, em várias universidades e tudo, e é uma super professora, super dinâmica. E eu estou namorando ela, né, assim, para ela vir para a gente, assim, participar há muito tempo, mas agora surgiu a oportunidade. E aí eu falei, Gisele, você vai ter que falar sobre esse assunto aqui, porque preciso de alguém fera para lidar nesse assunto. Então, Gisele, bem-vinda. Travou aqui um pouquinho, acho que o meu que travou, né? Voltei. Estão me ouvindo? Passei a bola para você, Gisele. Sim, Agora, sim. falei, bem-vinda Maravilha. Ao nosso papo, ao nosso programa. Bom, primeiramente, agradecer o convite do meu querido amigo Pons, agradecer aí a lembrança da premiação, realmente um orgulho muito grande, concorri aí com grandes feras e foi uma votação recorde, PMI Rio Awards, então fiquei muito feliz representando aí o time das meninas, meninos, foi mal aí, né? Mas enfim, deixa eu contar um pouquinho de mim, antes de eu contar um pouquinho do curso. Eu sou Gisele Black Bernat, tá? A gente faz essas coisas na vida, é casa, né? Mas você sabe que meu marido, ele tinha uma visão de futuro incrível, né? Porque com esse nome eu consegui criar o nome da minha empresa de consultoria e tal. Hoje eu sou professora e consultora. Eu trabalho há mais de 15 anos nessa profissão de consultoria e professora também, né, com a minha empresa e com algumas parcerias. Eu dou aula em algumas das instituições conhecidas aí de mercado, FGV, Fundação Dom Cabral, FRJ, já há muitos anos, 15 anos, né? E eu sou engenheira também, como a Sueli, civil, me formei pela FRJ, fiz mestrado lá pela UF. Só que naquela época não tinha esse negócio de project management, não, a gente era engenheiro de planejamento e olhe lá, né? E aí eu fui trabalhar em algumas empresas que não são muito conhecidas no mercado, como por exemplo o Odebrecht, e aí toquei projetos maravilhosos dentro da empresa, e entre eles o Parque Gráfico do Jornal Globo, aqui na Washington Luiz, né, no Rio de Janeiro. E aí, final da década de 90, a gente estava vivendo aqui no país um período de baixa na área de engenharia civil, e aí eu migrei para projetos de telecomunicações, né, quando foi o momento das privatizações das telecomunicações, eu fui parar em um grande projeto que estava surgindo aqui no Brasil, que era o projeto do que ficou conhecido como Inteli, que era o espelho Embratel, e assim entrei para a Telecom, trabalhando em gestão de projetos, detalhe, projetos dos mais diferentes que vocês podem imaginar, né? Porque eu sou engenheira civil, fui cair no marketing lá, enfim. E aí depois fui parar na Telefônica, fiquei na Telefônica há quase 9 anos aí da minha vida, que virou Vivo, né? Toquei projetos mais diferentes que vocês podem imaginar, desde os projetos mais lúdicos, como, por exemplo, fui gerente de projeto da primeira ferramenta de votação interativa do Brasil, que foi o primeiro Big Brother Brasil, até projetos mais parrudos, como implantação de rede, enfim. Mas
Estou contando essa história toda para dizer para vocês que, depois disso tudo, em 2007, eu fui tocar aquele projeto que talvez seja o maior projeto da minha vida, que foi, eu fui ser mãe, fiquei grávida de gêmeas, tive 2 filhas, e aí minha vida mudou. Eu estava trabalhando em São Paulo, ficava indo e voltando e tal, foi aí que eu abri minha empresa, e aí fui tocar projetos por conta própria. E aí passei por vários, né, projetos de óleo e gás, projetos de gasoduto, projeto de universidade, projeto de bens de consumo da Purina, no Grupo Nestlé, e assim foi vencendo a minha vida. E esse que é o bacana da gente ser gerente de projeto, né? E aí na vida a gente vai passando por uma evolução de gestão de projetos, também como muitos de vocês, fiz a certificação PMP há 18 anos atrás, quase 20 anos atrás já quase, e agora recentemente fiz a certificação do DA, né, do DA, DASSM, né, como eles estão chamando, que é a nova certificação de Agile lá do PMI, mas a gente percebe que houve uma evolução, né, dentro da gestão de projetos, e com isso a gente precisa estar o tempo inteiro se capacitando e buscando cursos para que a gente fique atualizado dentro do mercado, e eu acho que esse curso de formação do profissional de gestão de projetos veio muito a calhar, o momento mesmo, e Roberto Pons me deu aí a incumbência de um tema que eu achei sensacional. Eu acho que a gente está vivendo a era da informação, a era do conhecimento. Então, meus amigos, a gente precisa aprender a fazer gestão do conhecimento. Então, eu vou, em linhas gerais, dar algumas primeiras informações aí, só para jogar aí a curiosidade em vocês. Depois, se vocês quiserem saber mais, vocês vão entrar no site e vão caçar o resto. Mas eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque eu estou adorando pesquisar, falar sobre esse assunto, e é uma área que eu venho trabalhando, até porque a gente teve que se reinventar nesse ano de 2020, e uma das coisas que eu aprendi a fazer é fazer curadoria de conteúdo, né? Escolher melhor os conteúdos que a gente precisa trabalhar, e isso é uma das coisas que a gente vai falar num dos blocos do nosso assunto aqui de gestão de conhecimento. Então, vamos começar explicando um pouquinho o que é gestão do conhecimento. A gestão de conhecimento, ela entrou, na verdade, entre aspas, de uma forma mais incisiva dentro do PMBOK, no processo 4.4 lá da integração, na versão, na 6ª edição do PMBOK. Tá? E agora a gente já está vendo uma nova, mas ele já vinha sendo falado de uma forma mais ampla, sem um processo específico, há muito tempo. Então, basicamente, o que a gente precisa entender é que a gestão do conhecimento, a gente precisa coletar, né, transformar aquele conhecimento em aprendizado. Mas, mais do que isso, a gente precisa aprender a disponibilizar de forma ágil para todos dentro da organização esse conhecimento. E eu costumo dizer para os meus alunos, das minhas turmas, o seguinte: bom gerente mesmo, bom mesmo, é aquele que se transforma no Google do projeto. Então, o curso sobre gestão de conhecimento é sobre isso. Eu mudaria até o nome, tá, Roberto? Botaria assim, como ser o Google do projeto. Porque a verdade é que a gente está ali justamente para agregar valor nisso aí. Se o cara chegar perto de você e você demorar mais do que alguns segundos para achar a informação, ele não precisa não, eu vou ali buscar do outro lado. Então, existe um negócio, gente, chamado conhecimento tácito. O conhecimento tácito é aquilo que você vivencia no seu dia a dia, mas a gente precisa transformar esse conhecimento tácito num negócio chamado conhecimento explícito, porque é isso que fica para a organização. Então, quando estou falando isso para os que têm as suas próprias organizações, vão entender bem, né? Porque aí, e quem não tem, quem trabalha dentro de uma organização, uma ótima forma de você convencer quem está responsável pelo investimento dos seus profissionais, porque a verdade é o seguinte: se você pensa em custo de turnover, né, de funcionário dentro de uma organização, o clássico é a gente pensar que você tem de 2,5 a 3 salários de perda quando você perde um funcionário, mas na verdade verdadeira, o funcionário ele custa muito mais em termos de perda de conhecimento, ele chega a custar de 3,5 a 5 salários. Então é nisso que a gente tem que pensar quando a gente fala em estruturar a gestão de conhecimento dentro da organização.
E aí, basicamente, dentro aqui do nosso curso, da nossa capacitação, a gente separou em 4 grandes blocos aí, da mesma forma que a minha querida amiga Sueli também colocou, eu vou explicar para vocês. Você tem um primeiro bloco que é aquele básico que a gente vai falar de lições aprendidas, o grande desafio. Eu costumo dizer que lição aprendida, ela só é válida quando ela é lição efetivamente disponibilizada. Então, não adianta, não, porque tem um banco de dados lá onde o pessoal lança. Não, isso não existe. Então, existem várias formas, a gente vai falar sobre as várias formas que você tem de compartilhar lições aprendidas. E isso a gente fala a lição aprendida, ela é entendida como ativo organizacional. Então, você tem as comunidades de prática, que são conceitos que vieram muito agora com força dentro do que a gente está vendo aí de mindset ágil, né? Os fóruns, gerente de projeto, aquelas reuniões de retrospectiva, né? Não sei se vocês já ouviram falar daquele diagraminha da Esther e da Diana, que é aquele diagraminha que parece um 8, assim, né? Em que você fala justamente da avaliação daquela informação ao final de cada ciclo, para que aquilo volte como, vamos dizer assim, como um insumo para o ciclo seguinte. Então, dentro do ágil, você já tem lá aquelas cerimônias que você fala de retrospectiva, mas a gente tem que falar em termos de gestão de conhecimento, gerar valor para a organização, disponibilizar essa informação. Que mais que a gente pode falar assim? Aí, no bloco 2, quando a gente fala de gestão de conhecimento em si, como é que a gente transforma essas lições aprendidas em gestão de conhecimentos em si, a gente vai falar sobre essas ferramentas, sobre a importância da lição aprendida negativa, né? Por que a lição aprendida negativa é tão importante? Para quem trabalha com pesquisa sabe disso, você tem ali 5, 6 testes que você faz e que dão certo, e a verdade é que quando você faz alguma coisa que dá certo, você tem um belíssimo de um ponto de interrogação, né? Porque, e aí, se você fizer de novo, vai dar certo de novo? Né? Mas quando a gente está falando de uma lição aprendida negativa, aí vem um belíssimo de um ponto de exclamação. Opa, esse aqui eu não vou fazer de novo, porque já fiz uma vez e deu errado. E se der errado de novo? Então, para o pesquisador, né, a gente está vendo agora as pesquisas de vacina e tal, né? Então o pessoal fica logo estressado. Ah, poxa, deu errado, deu isso, deu aquilo. E pelo contrário, para o pesquisador, quando você tem um problema, isso que é bom, porque aí você elimina aquela hipótese, e a eliminação de hipótese é bom para o pesquisador, né? Então, vamos trazer isso para a gestão de conhecimento também. Dentro da gestão de conhecimento, você tem o famoso Enterprise Content Management e o GED, né, que é o Gerenciamento Eletrônico de Documentos. Lembrando que agora a gente tem também lá a LGPD, né, que fala muito dessa questão de uso de dados, etc., aqui no Brasil, né, não para o Guilherme que está lá em Paris, mas para quem... Se bem que lá também tem LGPD, mas enfim, aqui no Brasil está chegando agora. E é importante a gente entender essas ferramentas como uma forma de tornar viável, né, a interpretação desse conhecimento, a disponibilização adequada desse conhecimento, para que isso fique acessível. Um exemplo de forma da gente, de alguma forma, fazer essa troca se tornar viável são aquelas reuniões semanais. Tem gente que chama essas reuniões, eu vi isso uma vez o cara falando numa palestra, chama essas reuniões como é que era que ele chamava? Deixa eu ver se eu me lembro o nome aqui. Fail fast, né? De fail fast. Quer dizer, fail fast porque aí você é rápido, distribui a informação do erro e aquilo vai, de alguma forma, melhorando. Bom, e aí você tem um bloco 4, que é justamente a curadoria de conteúdo, que é aquilo que eu estava falando logo de cara, que eu acho que isso aqui é realmente algo muito, muito novo. A gente está vivendo a era da informação, então a gente é bombardeado por um volume de informação gigantesco todos os dias, é impossível dar conta de administrar toda essa informação. A ansiedade é um dos grandes males aí do momento, justamente por isso que a gente não consegue lidar com essa informação. Então, a gente precisa aprender a separar o que é urgente, o que é importante, a gente vai falar sobre isso, e usar uma palavrinha muito importante chamada não. Quando não, é não. Né? Aprender a falar não é importante. Bom, gente, acho que para fechar tudo que eu queria falar sobre o nosso curso, porque eu acho que tem muita coisa ainda para vir por aí, é muito difícil, é um grande desafio você gerar dentro da organização aquela famosa cultura do aprendizado, né? As pessoas não terem medo de compartilhar, não terem medo da concorrência, né? De ser substituído. Então, assim, para o funcionário, o que eu costumo dizer é o seguinte:
O cara que ensina, que compartilha, ele acaba aprendendo quando ele está compartilhando e ele constrói o que a gente chama de conhecimento do amanhã, em outras palavras. Ele forma pessoas, ele acaba se tornando uma referência. Mas o mais importante de tudo, ele forma pessoas para substituírem ele e ele poder crescer. Porque senão ele fica preso naquela posição eternamente e quem está acima dele nunca vai deixar ele sair de lá. Então, isso faz parte da cultura do aprendizado. E com relação à empresa, como você convencer, como você como empresa, como é que você faz com que essa cultura aconteça dentro da tua organização, eu acho que a primeira coisa é você precisa fomentar isso de forma cultural, mas fomentar até mesmo com premiação. Pô, o cara que distribui informação, ele é um mentor, ele é um distribuidor de informação, então ele merece novos cursos, porque esse cara vai poder depois multiplicar esse conhecimento dentro da organização. Então tem várias formas de você estabelecer a cultura de aprendizado dentro da organização, e a gente vai falar sobre isso dentro do nosso módulo de gestão de conhecimento também. Eu espero que eu tenha coberto as principais partes, Roberto, e fico à disposição aí para dúvidas. Obrigada. Então, tá vendo como é que ela é? Você ganhou o prêmio. Olha só, gostoso de ouvir, né? Tranquila. Então, gente, agora é o momento de vocês participarem. Tá? Tragam suas perguntas, eu botei até um no chatzinho aqui. Se quiser levantar a mãozinha ali, clica em participantes, vê todo mundo lá, tem uma mãozinha ali azul, você clica, faz sua pergunta para qualquer uma das duas, ou bota no chat mesmo aqui uma sua pergunta. Enquanto isso, eu vou perguntar as minhas coisas, né? Então, eu estava conversando com a Sônia mais cedo sobre esse tema de lições aprendidas, inclusive a gente teve uma reuniãozinha às 11 horas, né? Então, a gente estava falando sobre uma coisa que eu considero muito importante, que, assim, você falou muito bem que não adianta botar no banco de dados, né? Assim, você transformou o tácito para o explícito, bota lá em algum lugar, algum repositório, esperando que um dia alguém vai buscar, né? Então, assim, esse dia pode nunca acontecer e fica lá um dado, né, que foi precioso e escondido. Então, tem a questão da disseminação da informação e outra questão que eu acho ainda mais importante do que a disseminação seria a processualização, né? Ou seja, aquela informação que você aprendeu, e depois do processo de validação, né? Porque, assim, lição aprendida todo mundo acha que tem. E aí, cada um acha que aprendeu alguma coisa, mas será que aquela informação, de fato, merece ser guardada? Porque, assim, o cara pode ter viajado na maionese lá. Então, tem que ter uma validação, geralmente pelo grupo, ou por alguém ali que faz a curadoria, e aí só fica registrado, só vai para a organização uma informação validada, né? Agora, essa validação, esse processo de incorporar na organização, né, através dos seus processos, boas práticas, porque se você não incorpora na sua metodologia um aprendizado, aí alguém tem que catar lá e fazer essa incorporação. Agora, se alguém já pega essa lição aprendida, esse acerto, ou que não deu certo, e faz alguma coisa para que isso não aconteça de novo, e já embute na metodologia, já embute no procedimento de segurança, já embute no seu contrato de prestação de serviço, já embute, enfim, dentro da cultura da empresa, a próxima pessoa que entra nem sabe que aquilo ali é uma lição aprendida de um outro lugar do passado. Então, assim, a maturidade organizacional, né, tem a ver com o quanto que a organização aprende. Por isso que o conhecimento é tão importante, tão valioso para a organização, porque vai trazer ela para um novo nível de estágio, onde menos erros acontecem, mais benefícios acontecem, normalmente seguindo seus processos. Então, aí falando em processo, tem a ver com a Sueli lá, né? Ou seja, você vai mapear os processos, melhorar os processos com as lições aprendidas, né? Então, o que você aprende num curso, você já aplica no outro, né, para os processos ficarem melhores e você consiga fluir o seu negócio melhor. Então, tudo relacionado, né? Então, essa parte de processualização, você teve alguma vivência nessa parte aí, de ver uma lição aprendida fazer parte depois de um procedimento, de uma metodologia? Né? Enquanto isso, gente, vocês não querem perguntar nada, estão se amarrando aqui em ficar só ouvindo. É voyeur? Vocês são do tipo voyeur, gostam de ficar só ouvindo? Eu gostaria de falar, Roberto, assim, fazendo essa conexão aí que você falou aí em relação
eu diria, o objetivo maior das lições aprendidas, aí a gente está falando com foco em projetos, né? Essa nossa reunião de hoje foi muito proveitosa, porque assim, a gente enxerga onde a gestão do conhecimento atua, e a metodologia de gestão do conhecimento com a metodologia da gestão de projetos. A gente sabe dos desafios, né? E a professora Gisele também, eu acho que aprendeu muito aí, né? Pelo conteúdo aqui que ela apresentou, que vai aí, né? Expor aí no curso de vocês, a gente vê quais são os maiores desafios, né? Em atuar nesse ambiente tão, assim, tão transformador e tá dentro desse ambiente ágil, né? Não é só agilidade, mas como processar essas informações e disponibilizá-las, né? E aí, como você colocou aí em processualizar, que é um termo bem assim que eu diria que resume bem, né, a questão de toda essa dinâmica das LAs, das lições aprendidas. E aí eu gostaria de perguntar aí para a Gisele, né? Eu conheço, por exemplo, o caso da Petrobras, né, que teve vários consultores que atuaram aí na questão da área de projetos, que é o forte deles, né, Petrobras, e perguntar para ela o seguinte, Gisele, como que você vê assim, a questão da incorporação das LAs em novos modelos, né, de aprendizado na organização, como é que você vê? Porque a experiência que eu tenho, a visão que eu tenho é de instituição pública, né, e empresa também, mas no final das contas sempre cai na mesma visão, né? Então, como é que essas ferramentas, assim, eu diria que você propõe, né, nos mostrar aí no curso, como é que essas ferramentas nos auxiliaria, né, ou daria esse auxílio, esse suporte para que a gente possa, de fato, sair do ambiente de metodologia, né, de muito discurso, para a parte prática. É isso. Muito bem, excelente pergunta, Sônia. Vamos lá, muito prazer falar contigo. Obrigada. E, assim, Petrobras é especificamente uma empresa que é um conjunto de empresas, na verdade. Eu já tive a oportunidade de prestar consultoria dentro da Petrobras, inclusive dar aula lá dentro também, e eu te confesso que até hoje eu não conheço a Petrobras, porque tem muita coisa, muita informação, as informações, elas são diferentes, dependendo da linha de negócio que você está. Na época eu trabalhava na área de business internacional, então assim, era uma área completamente diferente das outras, enfim. Mas você me perguntou sobre como fazer isso, teoricamente, sair de uma metodologia e se transformar em algo efetivo, né? O que eu te diria é o seguinte, existem vários tamanhos de organização. Então, sem dúvida nenhuma, em organizações menores, em situações onde você tem menos processos envolvidos, como a Sueli vai falar, menos interações, menos canais de comunicação, então você tem soluções mais simples. Até mesmo uma ferramenta colaborativa, ou um Excel, reuniões semanais, podem dar conta. Agora, quando você vai para uma reunião, vamos escalar isso, né? Quando você está falando de você ir para uma organização de grande porte, ou uma organização como a Petrobras, aí esse tipo de solução é inviável. O problema é que as empresas grandes, elas não entendem o quão é importante você investir uma grana e você ter uma ferramenta formal para organizar a informação. Como assim se a gente vive na era da informação, né? Então, quando a gente fala aí de gestão eletrônica de documentos, tem ferramentas próprias para isso, web-based, existem inclusive ferramentas gratuitas, dependendo, né? Mas a empresa, de uma certa forma, não é só implantar uma ferramenta, ela tem que organizar os processos para que a ferramenta funcione, porque do contrário não faz sentido nenhum. Né? Você tem a ferramenta, olha, eu tenho a ferramenta de gestão de eletrônica de documentos, ok, mas ninguém usa, ninguém sabe acessar, não funciona. Então, você tem que estabelecer processos que sejam factíveis dentro da tua organização. Eu costumo dizer o seguinte, Sônia, existe uma diferença entre processo e procedimento, tá? Se você pegar lá no PMBOK ou em outros BOKs da vida, né, Body of Knowledge, né, que seriam, vamos dizer assim, referência, você vai ver ali um conjunto de processos. O como você faz o processo, é o passo a passo, é o procedimento, a metodologia, é seu.
é da sua organização. Então, seria muito leviano da minha parte virar você, colher abaixo, dizer aqui, ó, tá aqui, ó, enfia aí, goela abaixo essa metodologia. Quem disse que vai funcionar para você? Então, a gente dá o body of knowledge, né, o corpo de conhecimento. E as organizações precisam montar as suas metodologias e, obviamente, escolher as suas ferramentas. Ok. Uma perguntinha Perfeito. aqui da... Obrigada, gratidão. Nada. Obrigado, Sônia. Obrigada. Tá, antes de a gente encerrar com a Sônia aqui, só para dizer que ela está num projeto bem interessante lá no Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, agora tem essa inovação, que é uma rede de PMOs, né, dentre os órgãos governamentais ligados ao Ministério. Né? Então, vai ser bem interessante. Ela está no início de montar uma comunidade de prática. Que legal. Então, É bem o nosso assunto mesmo. Tá bem Importante, isso é muito aí. bom. Isso é bom. Deixa E é eu bom só que essa Deixa eu conexão só tá complementar uma coisinha, com licença. Faltou eu falar, Pons, o seguinte, que o PMO, ele assume novo papel, considerando a gestão de conhecimento, porque o PMO ele passa a ser o centro de valor dessa história toda aí da gestão de conhecimento. Por isso, Sônia, o teu projeto é tão importante. Isso é verdade, muito bom. Eu gostei assim desse feedback aí. Olha, já deu para ter uma noção assim geral assim, porque a gente tem que ver o todo, depois a gente começar no que for assim, aproveitar o ambiente também, né? Os requisitos, as ferramentas que a gente tem, porque a gente sabe que dentre alguns desafios também está a questão do orçamento, né, de pessoas, equipe, para realizar essa questão da implantação. Então, tem vários desafios, não é só a metodologia, tem outros desafios, mas a gente consegue, né, você falou bem aí, a questão de estruturar bem aquilo que se pretende fazer, ver processos, procedimentos e adequá-los ao ambiente, né, com os recursos existentes. Eu acho que é por aí que a gente pode trabalhar. É isso aí. Obrigada. A Sônia trabalha com a Margareth Carneiro lá, e aí Isso. é bem bacana. Bom, a Natália Armando está assim, pleno de microfone, pediu para eu ser a sua voz. Assim. Vou caprichar, Natália. Esse é um assunto muito... Não, está muito masculino. Também não vou fazer feminino também, né? Então, vamos normal. Esse é um assunto muito relevante, mas como esse conhecimento pode ser armazenado e acessado mesmo após a saída das pessoas da organização? Aquela coisa de sai com conhecimento, como é que a gente pode deixar o conhecimento dentro da organização? Que é o grande desafio, objetivo aí do nosso tema, né? É para mim essa pergunta? É o tema. Se vira aí. Então, é uma das coisas que a gente vai falar, inclusive, no curso, né? É justamente esse o grande desafio, a gente não ter esse custo da perda do conhecimento, né? Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas, elas nunca são insubstituíveis, elas precisam ser desejáveis, né? Então, infelizmente, essa é a realidade do mercado, a gente sabe disso, né? E a gente precisa entender que quando a gente perde uma pessoa, a gente precisa encontrar outra pessoa para colocar no lugar, ou quando, enfim, né? Você sai de lá, você precisa se reposicionar, mas o conhecimento, ele faz parte do ativo da organização, né? Ativo é valor, você não pode perder isso. Então, existem sim ferramentas para você fazer esse tipo de registro. Você sabe, Pons, há muitos anos atrás, na época eu dava aula no COPIAD, e eu tive um grupo de alunos que desenvolveu, naquela época, uma ferramenta de gestão de lições aprendidas. Existem algumas no mercado, e você pode escolher, o próprio Google, ele tem ferramentas de gestão de informação, mas o mais importante é que você tenha alguma coisa web-based, porque, enfim, né, você tem muita coisa aí para organizar. Agora, interessante notar o seguinte, mais importante do que a ferramenta em si, e vamos falar sobre as ferramentas, é você fazer com que aquilo seja culturalmente aceito dentro da organização. Senão não funciona, senão ninguém deposita informação e ninguém acessa a informação. Você quer ver uma coisa que muito numa boa funciona e às vezes nem é uma ferramenta, são as comunidades de prática. Eu participei por algumas instituições agora de mercado, eu participei de alguns processos de adaptação das aulas presenciais às aulas à distância, né?
E, sem dúvida nenhuma, todas essas instituições, elas davam para a gente treinamentos formais, para a gente aprender a usar o Zoom, aprender a usar isso e aquela ferramenta, etc. e tal. Você sabe o que mais funcionava? Quando um dos professores se propunha, escuta, olha, vamos fazer um fórum hoje? Aí a gente fazia o fórum, um dos professores colocava um assunto, o outro colocava outro assunto, nós criamos grupos de prática, né? E foi isso que funcionou. Então, não adianta, às vezes, a instituição vir, a organização vir, vamos fazer treinamentos formais, nananana, se não houver depois a própria gestão do conhecimento da organização, né? Então, é disso que eu estou falando, é a respeito disso que eu estou falando, da gente poder depois usar esse conhecimento como um ativo da organização. E só faz sentido, independente da ferramenta que você use, se você tiver a cultura de gestão de conhecimento da organização, de criar e gerir o conhecimento. E a ferramenta mais antiga que tem na história, que você sentar em volta da fogueira para discutir como é que foi o dia da caça, né? E aí você passa a informação para os mais novos e tal, e quem não foi aprende, e assim, e por aí gerações e gerações nós temos o conhecimento vindo, né, de longa data, coisas que não são escritas, né? Lógico que tudo se transforma ao longo do tempo, mas a disseminação assim, em grupo, na comunidade, né, é uma das grandes ferramentas. Eu concordo plenamente que isso não pode ser substituído por ferramentas puramente computacionais, né? Só que aí dentro de uma nova realidade, uma tendência, eu também tenho uma outra visão. Eu não sei como é que vai ser o futuro, a gente sabe o que funciona agora, que é essa roda em volta da fogueira, que virtualmente é em volta do Zoom, ou em volta de qualquer outra ferramenta dessa, no fórum, né? Agora chama-se fórum, workshop, o que for. Mas a inteligência artificial está aí para ficar e para se desenvolver, né? Então, assim, um dos grandes desafios que eu acho pessoalmente nessa questão de transformação de informação tácita para explícita é justamente a translação da informação, né? A codificação. De uma coisa não estruturada para algo estruturado. Quando você estrutura, você perde. Passar por um banco de dados ou passar por uma planilha, uma informação, um sentimento seu, é complicado. E aí você vai adaptar, vai simplificar, vai perder, né? Então, assim, por que o outro ser humano consegue pegar a coisa? Porque ele tem informação não estruturada, é vídeo, áudio, tom de voz, expressão corporal, tem toda uma coisa complexa que passa aquele conhecimento. Tem gente que nem precisa falar nada, basta um olhar que eu já entendi o que ele, né, aprendeu com aquilo, né? E aí, como é que se traduz isso para um banco de dados, né? Então, a dificuldade está aí, você perde muito. Por isso, quando a pessoa sai, ele leva muita informação tácita que não foi explicitada. Não tem hoje nenhuma ferramenta que consegue traduzir isso de uma forma fidedigna, né? Mas o Watson, né? E aí os futuros Watsons da vida aí, ou seja, a evolução da inteligência artificial, eu acho que vai ser a grande ferramenta para manter a informação tácita na empresa. Porque você pode conversar com o computador, ele vai te entender perfeitamente e vai traduzir isso na maneira dele lá e vai guardar. Outra pessoa vem aí Watson, o que eu devo fazer nesse projeto? Aí conta a historinha, ele vai ligar a minha experiência com a de milhares de outros e vai chegar e vai te dar um conselho bastante vai baseado em formação coletiva. Então, esse é um projeto que vai acontecer, né? E aí você vai entrar dados de lições aprendidas a toda hora e a todo momento. Ele vai estar constantemente aprendendo sobre o projeto, aprendendo sobre vários projetos e esse manancial, né, vai ser Eu tive essa visão, eu tentei até propor isso para uma seguradora outra vez, já tem alguns anos, né? E assim, usar o Watson para dar input de dados não estruturados de gestão de conhecimento em projetos. E com isso ensinar a máquina a aprender, né, a distinguir, né, as coisas dos projetos e coletar lições aprendidas de outros projetos e começar a ter um repositório ali. Só de você colocar dados não estruturados já seria um grande ganho. Você poder falar, botar um vídeo, um áudio, e aí o computador vai ouvir, vai entender, vai tirar, né? Ele vai... Porque, ficar fazendo formulário de lição aprendida, né? Alguém vai ter que fazer isso.
existe uma tendência de você codificar esse conhecimento não só por palavra-chave, mas até por fase do projeto, né? E inteligência artificial veio aí para ajudar absurdamente em a gente tentar de alguma forma transformar o famoso Big Data num Smart Data, né? Ou seja, a gente ter aí dados inteligentes. Mas aí, enfim, aí o céu é o limite, né? Esse é um tema assim que eu acho que está engatinhando. Por mais que seja avançado agora, o curso que ele vai dar vai ficar obsoleto, espero que em breve. Mas, enfim, a ideia é que a gente esteja aprendendo junto, né? E está sempre trazendo para vocês o que tem de mais moderno, o que tem atualmente lá. Mas, voltando para a Sueli um pouquinho, né? Eu queria colocar o desafio dos requisitos, que pode não parecer um assunto tão sexy quando lições aprendidas, né? Mas é fundamental, porque se você, em projetos, não começar bem, o maior gap inicial que vai jogar o projeto no chão é você não entender direitinho o que tem que ser feito. E esse é o primeiro requisito de negócios. Para que existe o raio do projeto, né? Então, você entendeu bem por que ele existe? Ou seja, alguém traduziu a necessidade do negócio para algo tangível de ser construído, feito, algum resultado, porque um projeto entrega um resultado. Você pode falar o que você quiser. Não é produto, é um processo, é alguma coisa, um documento, sei lá, um sentimento. Não sei se dá para entregar um sentimento, mas ele vai entregar alguma coisa que vai provocar sentimentos. O fato é, o que ele está entregando vai satisfazer a demanda inicial? Que se a resposta for não, você jogou tempo e dinheiro fora. Não adianta aprender todo o resto das coisas se você não aprendeu a decodificar a demanda. Né? Assim, e essa tradução é análise de negócios e requisitos bem elucidados. Né? Então, assim, esse é um tema de suma importância para um profissional entender, né, de que se trata a gestão de projetos. É o início, a origem de tudo. Né? Começa bem antes de iniciarmos o projeto, né? Muito antes. Muito antes. Então, assim, mistura com negócios. Você tem que entender de negócios. Por isso que a gente, como Project Lab aqui, a gente tem uma visão de 4 áreas para o profissional moderno. Né? Então, nós estamos falando de uma área onde a gente é muito forte, 17 anos em cima de gestão de projetos, então é uma área que todo mundo tem que aprender. Eu não sei se tem alguém aí que não é um gerente de projetos, né? Mas tem que virar um profissional de projetos. Lógico que nível de conhecimento variado. Né? Tem gente que basta ter uma boa noção, outros têm que fazer o PAP. Tem que se tornar mais avançado do que o certificado. Mas esse é só um alicerce. Né? Hoje em dia, você não pode ter só uma perna, né? Você tem que ter 2, 3. A gente fala 4 pernas aqui. Né? A gente acha que, além da sua formação original, eu sou engenheiro, eu sou tecnologia, eu sou de telecom, sei lá, essa é a tua formação principal, vamos dizer assim, mas você tem que ter as outras formações em volta, hoje em dia. Então, projetos é uma formação importante. A outra é agilidade, não dá para você... Né, se você não é ágil, você vai estar parado, né? Você está parado no tempo. A agilidade permeia qualquer negócio, qualquer atuação profissional hoje em dia. Então, você tem que saber de agilidade. Outro alicerce para o profissional moderno é a liderança. Uma coisa velha, né? Velha, mas ninguém sabe. Alguém aqui já estudou liderança profissionalmente, como estudou telecom? Não estudou. Então, assim, pouquíssimas pessoas buscam conhecimento profissional em competências pessoais. Todo mundo se acha, eu sou legal, eu sou gente boa, eu sei falar, então não preciso estudar isso. Né? Eu tenho amigos. Se eu tenho amigos, eu devo ser legal. Se eu sou legal, eu tenho competências pessoais. Então, tá bom, então é legal. No entanto, essa ficha caiu para mim, eu tive que ir para Oxford, né, na Inglaterra, para fazer um mestrado, e no final do mestrado eu falei assim, caramba, esse pessoal que está lá em cima na carreira, ele só tem uma coisa de grande habilidade hoje em dia, é ele saber lidar com pessoas. O resto já foi. Ele não é mais um cara técnico há muito tempo. Então, no decorrer da sua carreira, você começa técnico, aí você fica mais técnico, né? Você fica especialista técnico,
Aí depois você vai para onde? Você vai esbarrar numa limitação de carreira. O que vai fazer a transição para algo maior na sua carreira é justamente o não técnico. Só que você ficou a vida inteira em cima do técnico e não treinou nada, não desenvolveu nenhuma habilidade pessoal além do seu ciclo de amizade, assim, né? Então, você tem que estudar isso. Então, é um pilar importante, um programa de liderança que a gente montou, escrevemos um livro sobre isso, e temos 11 professores, né, agora 12 professores ensinando isso. E, por fim, o quarto alicerce é negócio, justamente onde comecei esse parênteses enorme aqui, que é o negócio. Analisar negócios, mas você tem que entender de negócio um pouquinho, né? Principalmente hoje, que negócio significa transformação digital, tecnologia em negócios. Então, inclusive, toda essa parte ágil, né? Bom, está se falando muito em você adiantar valor, né? Então, acho que, inclusive, o conceito de PMO, vindo até como VMO, né? O Value Project Management, mas, enfim, tudo isso está dentro aí do... Tudo volta para o negócio, né, José? Do então, negócio, assim, tem que entender por que o negócio existe, como é que se faz negócio, como é que a tecnologia está aí revolucionando os negócios, porque se você é um profissional alheio a esse movimento de negócios, você vai agregar muito pouco valor, vai ser um cara técnico. Técnico agrega valor, mas um valor operacional. Para passar para o valor tático e estratégico, cara, você tem que entender de pessoas e de negócios. Então, assim, a nossa missão aqui como empresa é subir vocês, elevar o nível de vocês para, ok, você quer técnico, precisa do técnico, o técnico é importante. Então, tem aqui gestão de projetos, que já começa nesse nível avançado, começar a pegar em valor, pegar em negócios. Então, assim, cursos que abrangem valor. O primeiro curso, gestão híbrida de projetos, tem a ver com projetos, produtos, não é gestão híbrida de projetos. O nome do curso é gestão híbrida de projetos, produtos e negócios. Você já começa a falar de negócio no primeiro curso. Análise de negócio é negócio. O PMO e gestão de portfólios é negócio. Então, assim, se você não tiver uma noção de negócios, você não consegue avançar na carreira. Então, é isso. Essa é a nossa visão dos quatro alicerces, 4 áreas, que você quiser chamar, né, onde a gente atua e estão trabalhando para desenvolver programas de desenvolvimento. Já temos de agilidade, com 12 cursos, já temos de liderança, com 12 cursos agora. Temos esse agora de 8 cursos avançados, vamos criar um outro ano que vem para o iniciante, que falta. Temos o PMP já 16 anos, quase 17 anos já, continua lá, quem quiser se certificar, é um processo importante para o profissional, mas não suficiente. Né? E temos na área de negócios uma outra coisa vindo aí, que é surpresa ano que vem. Então, essa é a nossa ideia, que a gente quer, né, sustentar o profissional hoje com uma formação bem mais ampla do que antigamente. E esse PAP é uma parte importante para quem é profissional de projetos. Quem quer se avançar nisso, quem trabalha com projetos de forma profissional, não pode parar no PMP. Tá bom? Essa é a grande mensagem desse programa. A gente já está passando um pouquinho aí, né, já do nosso tempo, né? Eu prometi só 1 hora. E como ninguém quer perguntar muita coisa, está todo mundo assim, né? ou está todo mundo pensando em outra coisa, né? Respondendo e-mail, no WhatsApp aí, né? E dando aquela cara de paisagem, né? Ou então estão realmente raciocinando tudo que a gente está falando, né? Interagindo um pouquinho, porque são conceitos novos, né? O que a gente está trazendo aqui não é uma coisa que vocês têm com grande conhecimento. Eu sei porque eu lido com gerente de projetos bastante experientes há 17 anos. Né? E um ou outro vai ser bom em alguma coisa, mas é difícil conhecer alguém que conhece todas essas 8 áreas muito bem. Né? Então, essa é a ideia. Ok? Então, vou agradecer vocês pela participação. Né? E, próximo, deixa eu só compartilhar aqui uma outra tela, que seria, na verdade, deixa eu ver aqui. Os próximos, né? Então, nós acabamos de fechar aqui o 2º dia, acho que foi bem interessante, foi bem legal, assim como o primeiro dia foi muito bacana também,
E a próxima quarta-feira, nesse mesmo bate-canal, voltem, tragam seus amigos, pessoas que... Não é amigos, tá? Tragam colegas profissionais de projetos, né? Porque assim, isso aqui é só para quem é experiente mesmo, quem quer seguir a carreira. Você pode ter amigo de tudo que é tipo, fica com seus amigos lá, mas aqui ele só vai se interessar se ele estiver nessa área de projetos e não for um iniciante. Então, a gente vai justamente no terceiro dia falar sobre o híbrido, né? E vamos falar sobre valor e benefício. Estão muito relacionados os dois, tá certo? E, para fechar a série, vem aí riscos com a Eliane e o PMO e portfólio com o Vanks. Então, já marque nas suas agendas, de 2 às 3. Se você está trabalhando, e isso também é uma outra razão de vocês não estarem falando muito, que vocês podem estar almoçando, né? Ou seja, marcar o almoço para 2 horas às quartas-feiras. Não, vou fazer um late lunch na quarta-feira. Não, porque tem muita coisa para fazer, e 2 horas eu vou almoçar 2 horas. Vamos almoçar junto? Não. Ah, você é de projetos? Vem, almoça comigo, mas vamos assistir aqui um bate-papo aqui que vai ser bom para nós dois. Então, essa é a ideia, gente, tá bom? E aí eu agora me despeço oficialmente, senão a gente não acaba nunca. Gisele, obrigado. Sueli, meus agradecimentos. Obrigada, vocês também. Gratidão para todas as presenças. Obrigado aí, Sônia, Guilherme, todo mundo que veio aí. E até a próxima quarta-feira. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Muito Show. obrigada. Gratidão. Obrigada. Até mais. Obrigada, Tchau, boa tchau. tarde a Até todos, mais. boa semana. Boa semana. tchau. Tchau, tchau. Tchau.